noite a todos. Cara, mais uma vez estamos aqui nesse TLD fantástico, que maravilhoso, esse primeiro dia de programação. Eu, Roberto Souza, fui convidado, em especial, para trazer uma mensagem para a sua reflexão, para o seu fortalecimento, para a sua fé. Então, nesse momento, aproveita essa oportunidade para estudar, cara, para você pegar mais dados e seguramente trazer para a sua vida e fazer toda a diferença. Por quê? A gente sabe que esse ano foi um ano muito difícil. Foi um ano assim realmente que pegou todos nós de surpresa. A pandemia, ela trouxe informações muito importantes. O tema de hoje é: qual é a sua identidade? Como é que Deus te vê, cara? Como é que Deus ele vê o Roberto? Como é que Deus me olha nesse processo? Porque na verdade a pandemia ela tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim, infelizmente, são as perdas e os transtornos que toda a sociedade, no mundo inteiro, esse desafio foi pego de surpresa, todo mundo foi pego ali numa situação muito delicada, muitos despreparados e, infelizmente, muitas vidas que foram para a eternidade. Mas, de igual forma, Deus ele é muito inteligente, porque Ele aproveita esses momentos de dificuldades que nós passamos, de situações assim adversas, para ver também como é que a gente reage. Será que Roberto está preparado, mentalmente preparado? Será que a sua vida está organizada? Será que ele está fortalecido, está bem estruturado? Ou de repente ele está fragilizado, sensível, realmente, sabe, sem força, sem inspiração, sem fé, sem base nenhuma? Então nessa hora, esses momentos críticos, momentos de desafios, a gente é testado. E esses testes acabam mostrando de fato a nossa realidade. Porque muitas vezes a gente pode transparecer que está tudo bem, está tudo certo, a coisa está organizada. A gente vende uma imagem para as pessoas. Mas nessa hora, na hora do teste, da pancada mesmo, a gente vai ver como é que a gente está. Aí vem a resposta, aí vem realmente a situação real. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Muitas vezes a gente não se prepara para esses momentos. A gente não se prepara para a adversidade, para momentos críticos, porque a gente espera coisas boas, cara, a gente planeja coisas boas, a gente sonha com coisas boas, E nunca a gente para para pensar o seguinte: as coisas podem dar errado e eu tenho que me preparar, para um imprevisto, para uma situação delicada, e aí realmente como é que eu vou fazer? Qual que vai ser minha atitude diante disso? Então Deus tem expectativas positivas em relação a nós. Ele espera que eu realmente tome a direção do bem, faça as coisas certas, ou me fortaleça para os momentos de dificuldade, para sair da melhor maneira possível e superar essas barreiras, superar essas dificuldades, O tema do seminário, esse tema do TLD desse ano é fantástico, Seja a luz, be the light, ou seja, nós somos luzes e temos que estar nesse estado de graça, Isso é fundamental. Então eu fiz uma convergência do tema central de todo o TLD desse ano, de todo o seminário, e também fazendo aí uma mesclagem, esse paradoxo da vida, que é exatamente como é que a gente está, a minha identidade. Será que Roberto está consciente do papel dele na história? O que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu estou aqui? Afinal de contas, o que eu agrego para a sociedade, na minha vida, na minha família, no meu bairro? Como é que eu estou conectado com essas questões? E aí, nessa relação com Deus, como é que está as nossas vidas? Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Aproveite esse expediente para a gente poder estudar, para a gente poder trocar essas informações. Então toma nota aí. O texto base que a gente vai usar é o livro de Mateus, capítulo 5, do versículo 14 em diante. Então Jesus ensinando sobre a luz, mostrando que cada um de nós temos, de fato, do ponto de vista de Deus, temos um atributo fundamental, uma característica essencial como postura de vida para todos nós. Então, Mateus capítulo 5, versículo 14 em diante. Disse Jesus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e ilumina a todos que estão na casa. 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então esse texto ele é maravilhoso, é um texto muito rico, Porque se realmente
eu entendi o que Jesus disse, né? Vós sois a luz do mundo. Ele não fala, vós sois a luz da sua família, do seu bairro. Ele fala, a luz para o mundo. Sempre faz dizer que do ponto de vista de Deus, cada pessoa, cada alma viva nessa terra tem um propósito, tem uma finalidade fundamental. Nós viemos à terra, nós nascemos nesse mundo para trazer luz para as pessoas, luz para este mundo. Ou seja, só se leva a luz onde tem trevas. Então, se você olhar hoje, meu amigo, tem problema para tudo quanto é lugar. E infelizmente, né, como você está vendo hoje, foi discutido mais cedo na parte da manhã, né, foi debatido sobre o quê? Sobre depressão. Na parte da manhã eles debateram falando que as pessoas estão depressivas. As pessoas elas estão realmente temerosas, estão angustiadas. O que vai acontecer? Então tem pessoa que a perspectiva dele agora é para pior. O que vai acontecer? O mundo vai acabar e daí por diante e tal. Então, se você observar, olhando hoje para a sociedade, tem um monte de problemas. O mundo está em trevas, tem crise, complicações, atritos, balbúrdia, morte, ódio, mágoa, ressentimento, medo, dúvida, angústia nas pessoas. No meio de tudo isso, Deus envia você, Deus me envia para ser luz nessas trevas, luz para este mundo. Então reflita nisso e olhe para esse aspecto. Muito interessante, mas também é um desafio aqui. E você fala, pastor Roberto, mas tem um desafio muito interessante que revela quem nós somos. Como a gente age muitas vezes, Deus nos dá poder para isso. Deus nos dá autoridade. Você é luz nesse mundo, você veio para brilhar. Então você recebeu essa graça dos céus. Você entendendo ou não, está em você. Nós temos uma característica. Você tem uma habilidade. Pastor Roberto, qual é a minha luz? Eu não sei qual é a minha luz. Eu não sei como brilhar. Você tem algo que tu faz. Você tem uma característica que é elementar, é sua. E isso é nobre de você. É natural, flui. Você faz aquilo, você tem aquele comportamento, aquele movimento para você é natural. Então quando você exerce a sua característica de forma natural, quem você é, o seu comportamento, sua estatura, sua medida, suas vontades, os seus predicados, você começa a brilhar. Né? É como um carpinteiro, ele tem um dom, né, de lapidar a madeira. É como um desenhista. Né? Ele começa a desenhar e ali, sabe, por inspiração e começa a vir na cabeça dele, porque está dentro dele aquilo, a inspiração. Entendeu? Como a pessoa que escreve, ela tem um dom, então ela nasceu com esse traço de escrever. Então ela gosta de escrever, ela vai escrever várias coisas e assim vai. Então está dentro da pessoa e quando ela faz aquilo com naturalidade, ela começa a brilhar. Então essa característica de Deus dado para essa pessoa começa a fluir. Isso que significa a luz que Deus colocou em nós. Se você parar para pensar, não é uma luz que vai estar aparecendo, plim, nossa, o cara está brilhando, que legal, ele é um vagalume. Não é isso, filho, você não é um vagalume, não é assim. Não leve no pé da letra. É algo que você tem. É a sua habilidade, cara. Entende? É aquilo que você trouxe consigo dentro de você, que você faz naturalmente. Ali você tem uma explosão fantástica. Você é o the best. Entendeu? Você destrói, você vai lá e arrebenta, entendeu? Você vai lá e quebra tudo. Porque você faz aquilo com naturalidade. Então não tem aquele sacrifício, não tem um desgaste. Não tem esse tipo assim, nossa, não tem aquele pesar, né? Que coisa chata. Não, você gosta, você sente bem. E você fará isso quantas vezes for preciso, porque está dentro de você. E aquele ali é o teu natural, cara. Você entende? Então é muito bacana quando isso acontece, né? Quando você está nesse estado de fluência, de vibração com as coisas que Deus colocou dentro de você. Então, ó, como Jesus está dizendo aqui, vós sois a luz deste mundo. E não se pode colocar uma cidade edificada, sabe? Você não pode esconder. Ela está lá no pé do monte, todo mundo vai ver aquela cidade edificada. De igual forma, está dizendo aqui, ó, não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas, olha só, antes, tá? Mas se coloca no candelabro. Veja só, ela vai iluminar a todos que estão naquela casa. Então, quando você começa a exercer essa característica que Deus colocou na tua vida, que Deus colocou para você de forma natural, né, no seu trabalho, na sua família, no teu bairro, na tua igreja, nos teus ministérios, aonde você estiver, cara, sabe o que vai acontecer? Você vai abençoar.
você vai melhorar aquele ambiente, você vai tonificar, você vai fortalecer as relações daquelas pessoas daquele lugar, de um time, de uma campanha, de um projeto, onde você estiver, tu vai fazer a diferença, tu vai somar naquele ambiente. É exatamente isso que eu falo para você. Então, nesse aspecto, quando você brilha essa luz de Deus, a luz da bondade, da paciência, da gentileza, do carinho, do respeito, sabe? Da paciência, do amor com as pessoas, verdadeiramente, você vai iluminar a todos. E detalhe, tá? Iluminar aos outros quer dizer que eles estão com dificuldades. E ele está contando com a sua ajuda. Então, nesse momento, quem é você do ponto de vista de Deus? Você é a resposta de Deus para as pessoas. Você é a resposta de Deus para a sua família. Você é a resposta de Deus para o teu bairro, para a tua cidade, para o Brasil, para o mundo, cara. Então, o mundo espera que você brilhe. Brilhe a luz de Deus que Deus colocou em você e você projeta essa luz para o mundo inteiro, sabe? Mas, infelizmente, como a gente estava falando, o que a pandemia fez? A pandemia, ela simplesmente segregou as pessoas, isolou as pessoas. E muitos não estavam preparados para o isolamento. Muitos não estavam preparados para ficar, sabe, dentro de casa, trancafiado, caíram na depressão, caíram assim, sabe, no ostracismo. E agora, o que eu faço? E aí, quer dizer, as pessoas ficaram totalmente fragilizadas, com muitas dificuldades. E, infelizmente, o que acontece? A gente viu aí esse alto índice de pessoas tomando remédios depressivos, se automedicando. Pessoas que, infelizmente, aumentou o índice de suicídio, lamentavelmente, porque as pessoas foram pegas de surpresa. Elas não estavam nesse estado de graça. Elas não estavam iluminando-se a si mesmas e às outras pessoas. Entendeu? Ela estava simplesmente inerte e despreparada, porque ela não achou que isso iria acontecer. Ela não esperava aquele momento. Entende? Então, se a gente parar para pensar nesse sentido, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar, cara. Eu tenho que, por exemplo, esse seminário, aproveita esse momento e você se prepare. O que eu posso fazer para me fortalecer? Preste atenção em cada etapa do seminário, participe, estuda, sabe? Tome nota, não passa despercebido, aproveite esse expediente, mesmo que seja à distância, mesmo que seja online, você participando via internet, mas usa desse recurso, cara, para se fortalecer, sabe? Para crescer o amor de Deus na sua vida, para se encher da graça do Espírito Santo, para se encher da luz celestial, da bondade, da paciência, da gentileza, do carinho, sabe? Da alegria, da paz de Espírito. Isso é maravilhoso. Porque na hora que vir um desafio, além que na hora que você for exigido, tu vai ter base interna, tu vai ter estrutura, entendeu? Tu vai ter elementos bons que vai te guiar, que vai te direcionar para aquilo que você precisa fazer. Tá certo? E uma coisa assim que é impressionante na linha da psicologia, é porque a gente fala assim, nossa, é muito bom, né? É muito bom ser luz, nem sempre. E é aí que está o grande problema. Aqui está o maior dilema da vida do ser humano. Porque a gente se pergunta, mas espera aí, se é uma coisa tão magnífica ser luz para o mundo, por que Jesus precisou lembrar as pessoas? Por que a gente tem que dar ênfase para isso? Na verdade é muito simples. Para pensar, nós, o ser humano, ele tem medo do poder. Ele tem medo de estar na luz. Por quê? Por que as pessoas têm medo, pastor Roberto? Por que as pessoas têm medo de ser luz? É muito simples. Porque ela vai estar em evidência. Ela vai aparecer e todos vão olhar para ela. E ela vai estar num ponto alto, então ela vai estar ali onde todos podem atacar, pode jogar pedras, pode apontar os dedos. Então ela vai se sentir fragilizada, ela vai se sentir meio exposta. Né? Então muita gente fala assim, pastor Roberto, eu gosto de ficar nos bastidores, eu não gosto de aparecer, eu não gosto de ficar na frente, eu não gosto de falar. Então por quê? Porque as pessoas elas têm medo de ser luz. No fundo do ser humano, ele tem medo de estar no ponto alto e de tudo, olha lá ele, olha como é que ele está, porque ele acha que ele só tem imperfeições. Ele olha para si, ele só vê imperfeições nele. Então ele pensa assim, as pessoas vão olhar para mim e vão ver as minhas imperfeições. E eu não posso mostrar as minhas imperfeições. Eu não posso mostrar que eu sou frágil. Eu não posso mostrar as minhas fragilidades, os meus defeitos, as minhas falhas. Né? Eu só tenho que mostrar o meu lado bom. Então as pessoas vendem uma imagem. Elas vendem uma imagem que não é real, que não é verdadeira. E não vivem uma vida real, uma vida verdadeira. Entende? Vive
facetas que a sociedade propõe e impõe para elas. Então ela acaba sendo influenciada por um padrão que a sociedade coloca, que não é real para ela, mas ela forja esse perfil, ela constrói, né, esse perfil que hoje é classificado como fake, que é mentiroso, é falso, é enganoso, não é a sua verdadeira essência e integridade. No fundo, ela queria sim ser luz e inspirar outras pessoas, ela queria sim ser luz e levar paz, levar um conselho, sabe, ali apoiar alguém, participar de projetos e estar, sabe, conectado e estar sempre integrado a programas e ações com a sua própria família, com os amigos, entendeu? E é exatamente isso. As pessoas querem fazer isso, está dentro dela, mas no fundo, elas acabam se anulando porque realmente você ser luz, você está lá no candelabro iluminando as pessoas, é você se expor. Tem que ter coragem, você tem que confiar em Deus, tem que acreditar naquilo que Deus colocou na sua vida. Você tem que ter fé, cara. Você não pode duvidar de Deus. Lembre-se na criação. Deus criou tudo e no sexto dia Ele criou o homem. E a Bíblia e a palavra do Senhor lá, Gênesis 1 fala. E viu Deus que era muito bom. Leia lá capítulo 2 de Gênesis. Quando Deus criou todos os seres da criação, Ele falava, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Mas quando Deus criou Adão e Eva, quando Ele criou seus filhos, Ele falou assim, e viu Deus que era muito bom. Então o ser humano ele tem essa integridade, ele tem essa ação dentro dele, ele tem esse fundamento dentro dele. Você entende? Então olha aqui, ó, eu queria perguntar para vocês sobre o aspecto fundamental. Como é que você está, né, encarando a sua realidade existencial? Então você realmente confia em Deus? Se você colocar sua vida nas mãos de Deus, Ele vai te usar da forma plena. Mas se você confiar em Deus, Ele vai te colocar em evidência nesses pontos altos, para que você quebre esses paradigmas e você confie em Deus e não importa o que os outros digam. E você deixará de ser influenciado pelas pessoas e deixará de ajudá-las e conectá-las com o bem, com a bondade, com o amor, com a paciência e com a justiça. Então, baseados nisso, você entende sim suas fragilidades, você reconhece sim que você não é perfeito, você trabalha essas fragilidades, seus defeitos, mas sempre predisposto, aberto, preparado para realmente levar as pessoas a esse nível, né? Esse nível de relação com Deus, relação com a humanidade. Mas para isso, você está conectado com Deus. Olha aqui, ó. Veja só, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos sim seres espirituais tendo experiência humana. Então você consegue levar, né, para as pessoas essa realidade. Você consegue, você transmite no seu dia a dia essa cultura de que, peraí, aqui é temporário, sabe? Esses padrões que a sociedade coloca, eu não vou seguir esses padrões, vou seguir um padrão diferente. Eu vou seguir um padrão, né, de olhar para Deus, de me conectar com Deus, sabe? De me elevar a vida para com Deus e a partir desse aspecto estimular as pessoas a buscarem Deus também, mas seguindo o seu exemplo, seguindo o seu padrão de vida, tá certo? Olha só, outro texto que eu quero compartilhar com vocês é lá no Chon Sung-yong, depois você pode consultar esse livro na internet, Chon Sung-yong, página 406, tá? Tudo no mundo foi criado e foi feito por Deus como um livro de texto para que os seus filhos queridos e filhas pudessem encontrar e alimentar-se o ideal de amor verdadeiro. Então, tudo que foi feito por Deus foi feito como, sabe, um mapa, né? Foi feito como uma maneira, né, como um requisito para que as pessoas encontrassem e se alimentassem de amor verdadeiro. Então, quem é você? Você é a pessoa que Deus colocou na terra, que a partir de você, as pessoas vão poder encontrar e se alimentar de amor verdadeiro. Então, quando você é essa luz, cara, tu tá dando amor para as pessoas. Você está conectado com Deus, recebendo esse amor de Deus na sua vida, sendo amado e feliz, e você está conectando as pessoas. Percebe? Isso é maravilhoso, isso é fantástico, cara. Então, frustrações, medo, você fala assim, peraí, você tem medo sim, mas tu encara esse medo com outra realidade. Fala assim, isso é um desafio para mim seguir em frente, sabe? Esse fato que aconteceu na faculdade, no meu trabalho, na minha família, isso é para mim, sabe, me fortalecer, para me crescer, adquirir maturidade. Outro aspecto que eu quero compartilhar com vocês, lá também no Chon Sung-yong,
livros 5, tá? Página 605. A Fortaleza do Céu. Olha que texto fantástico do Dr. Reverendo Samuel. Quanto mais perto estamos da verdade e quanto mais fascinados por essa verdade, tanto ela mais tornará o nosso centro de vida, que ninguém pode arrancar de nós. Ainda que a Terra caísse no caos milhões de vezes e o universo fosse submetido e fosse destruído, as pessoas cuja mente está seguramente baseada na verdade nunca serão mudadas ou serão abaladas. Como diz o salmista, os que confiam no Senhor serão como os montes de Siões, que não se abalam e permanecem para sempre. Então, quando você traz consigo essa relação de intimidade com Deus, com a palavra, busque a palavra, estude, busque Deus fervorosamente na tua vida, sabe? Então você terá essa estrutura inabalável, você terá realmente um fundamento, né, muito forte e você vai ser exigido e tu vai segurar a onda, cara. Tu vai falar assim, peraí, não preciso temer, porque no fundo sempre tem uma saída. Eu não estou só, Deus está do meu lado. Então, eu não vou deixar as pessoas virem com aquela filosofia furada, aquela filosofia anti-Deus, com várias teorias falsas. Eu não vou simplesmente cair na conversa das pessoas, na lábia das pessoas. Eu tenho integridade. Então, você passa a não só reconhecer a sua integridade, mas você passa a valorizar ela. Você passa a ter consciência. Tá certo? Cara, aproveita esse seminário, aproveita esse evento para tu aprofundar isso. E a gente espera realmente que esse período você possa acrescentar mais e deixar Deus usar a tua vida, Deus te abençoar e te fortalecer a tua fé. Busca o seu encontro pode se achar, invoca enquanto ele está perto, diz o profeta Isaías. Tá certo? São oportunidades que nós temos. E para finalizar, eu quero aqui falar para vocês, realmente, numa parábola que Jesus trouxe, muito importante, que é a parábola das virgens loucas e das virgens prudentes. Jesus falou, existia um príncipe que preparou para se casar, e ele foi escolher a sua noiva. Então existia as virgens prudentes e as que eram consideradas loucas, né? O que aconteceu? As prudentes prepararam os seus vasilhames, como Jesus falou, é uma parábola. E elas se prepararam com azeite, colocaram óleo certinho, e ali, né, elas realmente ficaram preparadas e ali esperando esse noivo chegar, tá certo? Já as loucas não. Elas simplesmente falam assim, ele vai demorar, não tem hora certa, então a gente não vai esperar ele. O que aconteceu? Então, elas não encheram suas vasilhames, não colocar azeite, porque naquele tempo, né, as lamparinas eram acesas com azeite. Então elas tinham que ficar ali no meio do caminho, esperando para chegar a sua hora para encontrar o noivo. E as loucas não encheram seus vasos com azeite. Quando chegou a hora do noivo chegar, elas ficaram aflitas. Por quê? Porque elas foram pegas de surpresa, elas estavam dormindo e sem o seu azeite nos seus vasilhames. Então elas perderam a chance de ser reconhecidas pelos seus noivos. Então assim é também a nossa vida espiritual com Deus. Deus ele pode vir até mim, eles podem me solicitar a qualquer momento. Será que eu estou me preparando? Será que eu vou esperar algo ruim acontecer? Não. Eu tenho que preparar antes. Né? Essa pandemia pegou muitas pessoas de surpresa. Não seja mais pego de surpresa. Seja inteligente. Busque Deus, se fortaleça e realmente mantenha sua vida em integridade, sua pureza, sua consciência, sua responsabilidade. E é isso aí. Que realmente você possa, no próximo seminário, a gente se juntar e se fortalecer para crescer a nossa fé e sermos prudentes, como as virgens prudentes foram. E realmente conquistar o reino dos céus, conquistar a vida eterna, ser feliz, pleno, para que nós possamos viver em paz, viver com alegria. Tá aí, um abraço, obrigado. A gente se encontra aí nos próximos encontros. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom seminário para vocês.